Olá, meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Imperador Bay e hoje nós temos um vídeo um pouco diferente. Na verdade, nós não temos exatamente um vídeo, isso aqui vai estar saindo num formato de podcast. E se você não sabe o que é podcast, podcast é um estilo de programa, um estilo de conteúdo que é mais focado no áudio. Eles se assemelham bastante com aqueles programas de rádio, né? Onde você não tem muita coisa aparecendo na tela, geralmente nem tem coisas aparecendo na tela, mas você vai ser mais focado num monólogo ou num diálogo 100% voltados para o áudio. E hoje nós temos um podcast, um formato de podcast, um vídeo em formato de podcast, em que eu estarei defendendo a hipótese de que, na verdade, o Akaba Aiga é um bom personagem e é um bom protagonista. Vou mais longe ainda e, na minha opinião, o Aiga é o melhor protagonista da história de Beyblade até agora. E é o que tem a melhor história e o que faz mais sentido como personagem num geral. Isso é discutível, claro, isso vai um pouco de opinião, esse aqui vai ser um vídeo relativamente opinativo. Mas eu achei que seria interessante trazer esse vídeo em defesa de Akaba Aiga, esse é o título que eu queria colocar. Eu acho que o título não vai acabar sendo esse no fim. Mas, enfim, porque eu percebo que muita gente não gosta do Aiga. Não é apenas colocar que não gosta, mas eu posso ir até um pouco mais longe e dizer que o Aiga é facilmente um dos personagens mais odiados da história de Beyblade. Não coloco que ele é definitivamente o personagem mais odiado, porque existem o Drum, coitado do Drum, um cara mó legal e ninguém gosta dele praticamente, e o Asahi Hyuga, que por algum motivo todo mundo também odeia e não faz sentido também, e um dia eu vou ter que fazer outro vídeo falando só sobre o Hyuga, lá dos irmãos Asahi de Sparking. Mas é estranho você pensar que existe um personagem de Beyblade que as pessoas ativamente odeiam, né? Tudo bem você não gostar de um personagem, você preferir outros, inclusive, você ter um protagonista favorito e não gostar tanto dos outros, mas ativamente dizer que você não gosta ou que você odeia um personagem é um negócio um pouco mais forte que isso. Eu acho bem interessante a gente parar pra pensar por que as pessoas odeiam tanto o Aiga, e eu venho aqui nesse vídeo defender o Garoto Vermelho, o Garoto Escarlate, o Aiger Akabane na dublagem, que, na minha opinião, é um personagem simplesmente excelente. Chozetsu, como um todo, na minha opinião, é uma das melhores temporadas de Beyblade. Eu não assisti a série clássica inteira, eu não gosto de Metal Fight, nenhuma das temporadas pra mim tem um plot interessante. A primeira um pouquinho, mas adoro Burst, adoro todas as temporadas de Burst, mas pra mim, Chozetsu é a mais concisa, que tem a melhor história ali junto com God. Eu acho o God também simplesmente excelente. Mas eu venho nesse vídeo então defender a existência do Aiga, porque muita gente não gosta do carinha. Eu acho que é até injusto falar isso, né? Então eu separei aqui alguns tópicos, separei aqui alguns pontos que eu vejo o pessoal falando que não gosta dele. E eu vou rebater esses pontos, vou argumentar contra eles, vou colocar a minha opinião, lógico. Você também tem direito a uma opinião, e se você quiser deixar aí nos comentários a sua opinião sobre ele, por favor, sinta-se à vontade, até peço que faça isso, porque quando a gente tem um debate saudável, quando tem uma conversa legal, todo mundo sai ganhando. Então, eu acho que aqui no canal, no campo de comentários, é um lugar muito bacana para se ter diálogo, para se ter conversa. Então, podem aproveitar, deixem aí nos comentários. Não sei se eu vou estar respondendo todos imediatamente, mas prometo do fundo do coração que estarei pelo menos lendo e dando atenção a cada um de vocês, na medida do possível, que eu conseguir fazer humanamente possível, né? Então, sem mais enrolação, vamos começar aqui com os principais argumentos pro pessoal que não gosta do Aiga. O primeiro argumento, um dos mais comuns inclusive, é simplesmente eu prefiro o Vault. E é bem compreensível porque tanta gente diz isso, porque todo mundo ama o Vault. O Vault é um cara incrível, ele é um personagem muito legal e muito divertido. Mas ele acaba sofrendo, né? O Aiga acaba sofrendo disso porque as pessoas não gostam de mudança, né? Isso é algo até natural do ser humano, a gente tem um certo medo ou até uma certa aversão à mudança. E um dos principais motivos do pessoal ter dado hate no Aiga lá quando o Chozetsu foi anunciado ainda é que estavam trocando o protagonista. Estavam tirando o Vault, que a gente tinha acompanhado por 2 temporadas, e colocando um personagem novo que ninguém conhecia. Enquanto uma galera teve uma visão mais positiva e pensou, bem, estranho, beleza, estão trocando, vai ser alguém diferente, mas tudo bem, vamos ver como é esse personagem novo.
Muita gente já partiu direto pro hate, já partiu direto pro não gostar do personagem, sem nem ter estreado o anime ainda. Eu não fui uma dessas pessoas, mas eu entendo o lado de quem fez isso, porque, como eu disse, nós não gostamos de mudança. Naturalmente, as pessoas evitam mudanças e tentam se manter naquele status quo, é isso que se fala quando tá tudo igualzinho, tenta manter como as coisas já estão, eu acho. Tô perguntando, inclusive. E ninguém gosta quando as coisas mudam, além do mais tão do nada. Mas introduzir o Aiga como um novo protagonista é a escolha que faz mais sentido para Takara-Tomy. Vamos lá, Burst está indo para sua terceira temporada e para o seu quarto sistema no ponto em que Chozetsu é anunciado. Então a franquia está indo mais ou menos ali para sua metade na geração. Burst começou em 2015, estamos chegando em 2017, 2018, estamos chegando em 2018. E nós ainda temos mais ou menos 2 ou 3 anos à frente para ver o que vai acontecer com o resto de Burst. O que acontece é que nós temos um protagonista que acompanhamos durante as 2 primeiras temporadas do anime, e não sei se eu já tinha avisado, esse vídeo vai ter spoilers de Chozetsu, até Chozetsu, né, então, ou Turbo, se você ver a versão dublada, esteja avisado, né. Nesse ponto nós temos um protagonista que se tornou o campeão mundial. O Valt, no episódio 51 de Beyblade Burst God, ou Beyblade Burst Evolution, que é a segunda temporada do anime, derrota o Shu na God Bladers Cup, ou não sei o nome que ela ficou na dublagem, desculpem, no último campeonato lá da segunda temporada, e ele se torna o campeão mundial. E por isso nós temos o nosso protagonista, que pegamos no começo sendo um garoto, uma criança, que tá começando no Beyblade, né, tipo, novo, ele já sabia da existência, já jogava Beyblade antes, mas ele começa a competir ativamente em Beyblade a partir do primeiro episódio da primeira temporada, quando começa um campeonato distrital, né? São as eliminatórias para você poder participar do nacional, se eu não me engano. Então, o Valt ele tem uma certa experiência com Beyblade, mas ele não é um personagem competitivo, ele está entrando no mundo de competições agora. E nós acompanhamos esse personagem crescer por 2 temporadas até o ponto que ele se torna o campeão mundial. E para onde o Valt pode crescer? Para mais lugar nenhum, porque nós já tivemos todo o arco de desenvolvimento possível dele nessas 2 temporadas. Nós pegamos desde que ele é uma criança até o momento que ele se torna um adolescente, supostamente, mas ele fica mais sério, ele cresce como pessoa, e o Valt é um personagem que tem um arco muito interessante, mas eu vou falar disso mais pra frente no vídeo. O que importa é que o nosso atual protagonista é o campeão mundial e não tem mais o que fazer com ele. O que você vai fazer? Tirar o título dele pra ele ir atrás de novo? A gente já sabe que o Valt é forte, ele provavelmente ia conseguir em, sei lá, meia temporada no máximo. Não ia dar pra continuar a história com o mesmo personagem, a gente precisava de um ar novo. Então a escolha de trazer o Aiga da Takara-Tomy, da Rights e da equipe do anime é o que faz mais sentido. Porque, bem, muita gente fala, por que não colocou o Toko no lugar? Porque o Toko é um personagem que a gente já conhece mais ou menos as motivações dele, e a gente não se importa muito com ele. Porque ele sempre foi um personagem de apoio que nem chega a batalhar tanto assim. E mesmo que ele tenha assim, ganhe o último booster de Beyblade Burst God, inclusive, não faria muito sentido colocar ele como o protagonista da terceira temporada. Colocar um personagem novo é o que faz mais sentido. Então eu entendo quem não gosta da mudança. Beleza, você pode não gostar da mudança, mas usar isso como motivo para não gostar do personagem já não faz mais tanto sentido. Vamos pro segundo ponto então. Esse segundo ponto eu vou dividir em 2 pedaços. Os 2 pedaços de um ponto que significam a mesma coisa, mas eu vou focar em coisas diferentes. O que eu tô dizendo aqui é, primeiro a gente vai pegar o amplo e depois a gente vai pegar o micro. Muita gente fala que o Aiga é um personagem muito forte, ele é um personagem muito apelão. E falam que ele já chegou ganhando de todo mundo e que ele derrota todos os Bladers mais fortes sem esforço algum. E por isso é um personagem chato, porque ele é OP. Isso não faz muito sentido. E aí, na segunda parte desse argumento, eu vou falar especificamente sobre a primeira batalha entre Valt e Aiga no primeiro episódio de Beyblade Burst Chozetsu, que é um ponto que especificamente o Gabriel, eu acho que é o nome dele, citou lá no grupo do Cyprus,
E a gente estava conversando sobre isso, a gente conversou inclusive, e eu achei interessante trazer esse ponto aqui também. Então um salve pro Gabriel, eu não sei se ele tem canal. Se você tiver canal, me avisa aí, eu vou deixar na descrição também. Vamos lá, primeiro vamos falar do macro e depois do micro. Falando do macro, o Aiga é um personagem que tem muitas batalhas durante o decorrer de Chozetsu. Eu peguei aqui, eu fui na wiki, eu li todas as batalhas que ele tem durante essa temporada, eu dei uma analisada em todas elas, porque faz tempo que eu assisti, já fazia uns 2 anos que Chozetsu foi ao ar. E tirando batalhas contra personagens que a gente não sabe quem são, ou seja, estamos pegando apenas as batalhas que contam com personagens canônicos, ou seja, aqueles que têm bem próprio ou que fazem parte da história, possuem um nome, possuem características, personalidade, e que já estão introduzidos, entendeu? Nós não vamos colocar, por exemplo, personagens que a gente vê só a silhueta dele enfrentando. Nós temos que pegar personagens que a gente sabe que existem, né? Tipo, se você colocasse, por exemplo, na primeira temporada a Ota-Halt aqui, a gente teria que contar a batalha, porque o Ota-Halt é um personagem recorrente, ele apareceu 3 vezes no anime, é um personagem que tem nome, tem personalidade, então a gente tem que contar. Se você coloca um figurante que apareceu uma vez em uma cena de um episódio, rapidinho só para introduzir um personagem, é mais difícil de querer contar ele. Continuando então, dessas batalhas de personagens com nome que importam, eu peguei 56 das batalhas totais do Aiga, né? Elas são 56 batalhas no decorrer dos 51 episódios de Chozetsu, das quais o Aiga vence 30 e perde 26. Então, considerando as batalhas que contam, batalhas que importam, o Aiga tem uma taxa de vitórias de 53% de suas batalhas. E isso definitivamente não representa um personagem que ganha sempre. Definitivamente não representa um personagem que pode ser considerado apelão. Por quê? Bem, um personagem que foi bastante hateado quando o Beyblade começou por ser muito perdedor foi o próprio Valt. Valt, inclusive, tem um arco de personagem onde a primeira temporada inteira é sobre aprender que não tem problema em você perder. Aprender que tudo bem ser derrotado. E ele foi muito hateado por isso, sendo inclusive o primeiro e até o momento único protagonista da história de Beyblade que perde a batalha final contra o antagonista principal de uma temporada no anime. Ele foi a única pessoa que perdeu na última batalha do último episódio. Então, definitivamente é um personagem que perde bastante. Mas mesmo assim, na primeira temporada, o Valt tem uma win rate de 55,3%. Ou seja, na primeira temporada inteira, o personagem que era odiado por perder demais, e que inclusive é conhecido como o único protagonista que perdeu de fato a última batalha, ganhou mais vezes que o Aiga. Não mais vezes quantitativamente, mas proporcionalmente. O Valt ganhou 55% de suas batalhas, e o Aiga ganhou só 53%. Então, se você coloca um personagem que muita gente diz que ele é fraco, ou que ele perde muito, e ele ganha mais do que um personagem que falam que é apelão e ganha tudo, é complicado, né? É difícil de sustentar, de manter esse argumento. Não só isso, mas na segunda temporada, em Beyblade Burst God, o Valt tem uma win rate de 63,2%, que é mais alta ainda. De cada 10 batalhas, 6 ele ganhou. E eu não vejo ninguém reclamando que o Valt é um cara muito apelão, ou muito overpower, ou muito forte, mesmo que ele ganhe a grande maioria das suas batalhas. O personagem mais comparável, inclusive, que tem uma win rate mais parecida com a do Aiga, é o Cisco, ou Silas, dono do Crazy ou do Kinetic Saturn, dependendo da versão que você assistiu. E o Cisco ainda ganhou mais que o Aiga, inclusive, porque o Aiga tem cerca de 53% de win rate, enquanto o Cisco tem 54%. E convenhamos, o Cisco não é conhecido como um personagem muito forte, né? Então, realmente, para começar, se você só analisar os números, já dá pra ver que esse argumento não faz muito sentido. Mas o segundo argumento, é o que o pessoal dá, e que realmente esse faz mais sentido, tem mais lógica, é que o Aiga ganhou de muitos personagens fortes muito rápido. Ele já começou enfrentando o Valt, que é o campeão mundial, e em pouquíssimo tempo ele se torna o campeão asiático.
pouquíssimo tempo, cerca de 14 episódios, se eu não me engano. Talvez eu esteja enganado, eu espero que eu não esteja. Eu acho que são 14, talvez um pouco mais. Então, o Aiga, ele rapidamente sobe de nível. Beleza. E isso faz sentido. Você dizer que ele é muito forte porque ele ganha muito rápido de pessoas muito mais fortes que ele. Tá bem. Mas vamos dividir isso aqui então, vamos separar. Para começar, bem, o Aiga na verdade não derrotou ninguém que ele já não tivesse pelo menos enfrentado antes. O único personagem de todo o Beyblade Burst Chozetsu, de todos os personagens que tem um Bey próprio, que tem nome, que fazem parte ativamente da história, o único personagem que o Aiga ganhou de primeira foi o Kyle Hakim, que é o dono do Hazard Kirbyas, que é um Bey que foi muito mal aproveitado e muito mal usado no anime, né? Ele apareceu pouquíssimas vezes. Contra todos os outros personagens, o Aiga pelo menos perdeu ou empatou uma vez antes de conseguir ganhar. Isso contando, inclusive, Battle Royales e etc. Especificamente, ele empata contra o Kiyama antes de conseguir ganhar dele, o Kiyama Ranjiro. E ele de começo perde para o Fumiya, dono do Emperor Fornias, do Suo, dono do Real Salamander ou Hit Salamander, e contra o Lui, dono do Bloody Longinus ou Brutal Luinor. Então realmente é ruim ele ter ganhado deles depois, porque vamos pensar o seguinte, tá? Eu gosto de colocar isso como se fosse um jogo de RPG. Mais especificamente como se fosse um jogo de Pokémon, porque é algo que é muito próximo da minha realidade. Espero que você consiga entender essa analogia. Se não conseguir, avisa nos comentários e eu explico melhor depois. Vamos lá. Você tem um personagem de nível baixo. Vamos lá, você tem um personagem nível 5. Como o Vault no começo de Beyblade Burst. E ele enfrenta apenas personagens de nível 5. Porque todos estão no começo, todos estão no início, todos estão começando. Então faz sentido que todos tenham pouca experiência. Se você, um personagem de nível 5, enfrenta apenas personagens de nível 5 repetidas vezes e somente isso, sem nunca subir o degrau, a sua curva de aprendizado vai ser muito menor. O que acontece? Você, claro, vai ganhar experiência, mas a velocidade com que você ganha experiência é muito baixa, porque você está enfrentando só o mesmo nível, só pessoas fracas, e você também é fraco. Então, a chance de você evoluir, as oportunidades de crescer são menores. O Vault, ele vai crescendo muito pouco até começar a competir. Nós sabemos que o Vault jogou Beyblade por pelo menos um ano antes de começarmos o anime de Beyblade Burst, porque fala que o Shu começou a jogar com ele e no campeonato nacional do ano anterior, o Shu ficou em segundo lugar. Então, portanto, é possível entender que o Vault tem pelo menos um ano que está jogando. E mesmo assim, ele é um completo iniciante, porque ele só enfrentou pessoas fracas nesse período. Por outro lado, né, Aiga começa como um nível 5 e ele já enfrenta um nível, sei lá, 80, que é o campeão mundial do momento, Vault. A primeira batalha dele direto já é contra o Blader mais forte do mundo naquele ponto da história. E depois disso, ele continua enfrentando repetidas vezes apenas Bladers muito fortes. Depois de enfrentar o Vault, o Aiga tem algumas batalhas contra figurantes, contra personagens genéricos, até que ele chega na Academia Beigoma, e ele vai enfrentar o Bey Clube da Academia Beigoma, e lá ele ganha 98 batalhas direto contra personagens que já têm certa experiência em Beyblade. Eles não possuem nome, eles são figurantes, é claro, mas eles estão no clube de Bey da Academia Beigoma, eles estão pelo menos no nível distrital, vamos colocar assim, são personagens pelo menos competentes nesse nível. Então o Aiga, ele começou já muito high stakes, e aí ele consegue já direto fazer um sweep, limpar rapidamente, numa tacada só, 98 Bladers de um nível ok, de um nível aceitável. Depois ele enfrenta o Tokonatsu, que é um Blader também experiente, e também ganha. Beleza, ele conseguiu derrotar o Toko de primeira. Tudo bem até aí. Mas, quando ele vai enfrentar o Fumiya, que é, naquele ponto da história, o campeão japonês da batalha de equipes, ele e Suo ganharam as batalhas de equipe no ano anterior, pela história do anime, ele perde.
Então vamos lá, o Aiga ele começa muito bem, ele tem uma curva de desenvolvimento bem rápida, mas quando ele chega em alguém com um nível muito superior, ele perde. Nesse intervalo, Aiga vai enfrentar o Kiyama Ranjiro, que é um personagem que também é conhecido por ser muito forte e é o líder da gangue Bem Selvagem, se eu não me engano. Esse é o nome da gangue, pelo que eu bem me lembro. E ele empata com o Kiyama diversas vezes. Ou seja, ele ainda não está exatamente forte o suficiente para poder ganhar desses caras. Mas ele conseguiu um nível bom numa velocidade relativamente alta. E não é impossível de imaginar isso. Lembra do Shu? O Shu é descrito como um gênio do Beyblade, que conseguiu aprender muito bem, muito rápido, e alguém como ele aparece uma vez a cada 10 anos. E não é estranho que logo no seu primeiro ano de Beyblade, o Shu já tenha sido o vice-campeão do Campeonato Nacional de Beyblade, que no Japão é uma das potências de Beyblade do mundo. E por que gente fala que é estranho o Aiga ter conseguido mais ou menos a mesma coisa, se ele já começa direto enfrentando pessoas bem mais fortes? Voltando àquela analogia do RPG. Se você é um personagem nível 5 e enfrenta apenas níveis 5, você não vai evoluir. Se você é um personagem nível 5 e você vai enfrentando personagens de nível 5, depois já pula pro nível 15, e aí vai direto pro personagem de nível 30 e tá enfrentando eles diretamente, você vai ganhar experiência bem mais rápido. E o Aiga não começou enfrentando personagem de nível 5, ele começou enfrentando o Vault, que é um personagem muito forte. Depois disso ele enfrenta várias e repetidas vezes personagens de um nível aceitável, e aí ele vai enfrentar Bladers fortes. Então faz sentido que ele cresça tão rápido nesse começo de Chozetsu. Mesmo que ele não tenha uma win rate tão alta comparada a outros personagens, e que ele possa ser chamado de apelão, ou que ele usa muito o protagonismo para ganhar as batalhas, cara, ele realmente teve tempo, ou pelo menos a experiência, as lutas para poder aprender. E além disso, ele só ganhou uma batalha contra um personagem que ele nunca tinha enfrentado, contra o Kyle. É tão difícil de imaginar que isso pode ser uma coisa válida. Pra mim faz muito sentido. Avançando um pouco então, o que muita gente fala é que ele ter derrotado o Lui não faz o menor sentido. Mas eu vou me basear nesses argumentos que eu apresentei até agora e vou fazer um resumão, vou correr, vou dar uma corrida e tal, pra já tirar isso da frente. Aiga acabou de enfrentar o Suo pela segunda vez, que é um personagem que utiliza base left spin, assim como o Lui. Ou seja, ele já enfrentou algum base de giro à esquerda antes. Portanto, ele já tem uma estratégia que faz sentido comparada aos base de giro à esquerda. Ele acabou de derrotar o Suo, que ele já tinha enfrentado antes, e vai enfrentar o Lui, que ele também já tinha enfrentado antes, 2 vezes inclusive. Uma sozinho e uma num Battle Royale. Então ele já tem uma certa lógica, uma certa estratégia para poder enfrentar essa batalha. Tudo bem até aí. Vamos lá, tirando isso da frente, ele se apropria das estratégias que ele conseguiu utilizar até agora, mas, se eu não me engano, eu posso estar falando muita besteira aqui, me corrijam se eu estiver errado, ele também pega aquele movimento que o Suo usa de pular e depois cair para poder enfrentar o Lui. Então, ele não apenas estava crescendo de nível, não apenas tinha uma estratégia e já tinha conhecimento do oponente, do tipo de estratégia que o oponente usa, mas também ele conseguiu se adequar e utilizar uma estratégia de outro oponente para poder melhorar e suprir uma fraqueza. Então, o Aiga ter derrotado o Lui faz sentido sim. Tirando isso da frente, vamos falar do micro então. Já falamos do macro, vamos falar do micro, que é a primeira batalha do Aiga contra o Vault no primeiro episódio de Beyblade Burst Chozetsu. Aiga é filho do criador dos Base Chozetsu. A primeira pessoa a criar um Base Chozetsu foi o pai do Aiga. E o Vault, sabendo disso, vai até a casa deles porque ele quer evoluir sua Strike God Valkyrie para um Base Chozetsu também. Até aquele ponto eles ainda não eram tão populares, mas os Base Chozetsu estavam começando a se tornar o padrão. Portanto, faz sentido que o campeão mundial vá querer ter um. Ele vai então até o Taiga Akabane, que é o pai do Aiga, e pede para fazer a win em Valkyrie. E ele, junto com o pai do Aiga, com o Aiga observando, cria o seu próprio Base Chozetsu. A primeira vez que ele tem um Base Chozetsu, a primeira vez que ele tem uma win em Valkyrie, especificamente com o combo 12 Volcanic, é a primeira vez que essas peças são usadas na história do anime até aquele ponto. Então, já temos isso aí.
o Aiga, observando aquilo, percebe que os Base Chozetsu são muito da hora e muito mais legais que os Dual e God Layers que os moleques tinham na escola dele. E portanto o Aiga decide criar um Base para si também, baseado no herói que ele gosta, que é o Aquiles. E aí, tendo observado o pai dele criar a Winning Valkyrie, ele se baseia na Winning Valkyrie para criar o próprio Base. O diálogo específico onde ele fala isso, onde a gente entende isso, é que ele coloca que ele vai criar um Base vermelho, porque o Base do Vault é azul. Porque nós temos essa coisa da rivalidade de vermelho e azul, tradicionalmente, na teoria das cores, né? Ele vai criar um Base que tem 4 pontos de impacto, porque o Base do Vault tem apenas 3. Ele vai usar um tipo equilíbrio, porque o Vault tem apenas um tipo ataque, então ele vai conseguir derrotá-lo na defesa e resistência, enquanto se mantém agressivo. Na abertura japonesa de Beyblade Burst Chozetsu, o Aiga também fala isso. Ele vai continuar lutando, até conseguir derrotar aquele cara, que é o Vault. Ele monta o Z Aquiles por conta própria, tendo 100% em mente a ideia de que ele quer derrotar a Winning Valkyrie. E aí, Vault decide enfrentar o Aiga na sua primeira batalha utilizando um Base Chozetsu. O Aiga também está na sua primeira batalha utilizando o Base Chozetsu. Ambos estão com Bays novos que eles nunca usaram antes, eles não têm experiência e não têm estratégia utilizando eles. Vamos lá, os dois vão para a arena, temos os personagens se enfrentando e nós temos um quase empate. O Vault ganha por muito pouco. É a primeira batalha dos dois personagens com o Base Chozetsu. E o Aiga consegue imitar perfeitamente o estilo de lançamento do Vault. Ele, já de primeira, consegue imitar exatamente o movimento e a técnica que o Vault utiliza para poder lançar, que é uma técnica avançada do atual melhor Blader do mundo. Portanto, a gente pode assumir que é um jeito que faz o seu Base sair com bastante força e potência. E nós sabemos que o Aiga já é um personagem muito forte, porque ele treina, ele joga na floresta, ele brinca na floresta, ele faz exercícios, então é um personagem forte, ele consegue lançar um Base com potência. Os dois estão sem experiência com o Base e eles se enfrentam. Nós sabemos que o Vault não é a pessoa que aprende mais rápido no mundo. Ele demora muito tempo para poder dominar seus Bases. A Victory Valkyrie foi despertar depois de muito tempo. A God Valkyrie só conseguiu utilizar o Reboot depois de 25 episódios. Então é lógico que de primeira o Vault não ia saber usar a Winning Valkyrie no seu potencial total. Então até faz sentido, os dois estão com Bases novos, então eles estão num 0-0, estão ali empatados. O que vai fazer diferença na batalha é a experiência. E nesse caso o Vault consegue ganhar por pouco, simplesmente porque ele tem mais experiência lançando Bases ofensivos, ele sabe o que ele está fazendo. Mas o fato do Aiga ter quase empatado, nesse contexto, faz todo sentido. E você vai falar: não, Pedro, não faz sentido. O Vault acabou de evoluir o Base dele, é lógico que vai estar muito mais forte. Ele ia conseguir ganhar de qualquer um naquele ponto. Depois em Chozetsu, a Winning Valkyrie quebra, o Vault pega a Chozetsu Valkyrie e ele enfrenta o Free repetidas vezes até conseguir dominar o Kakusei. Ele passa uma tarde toda enfrentando o Free até conseguir aprender a usar o Base novo dele, e mesmo assim o potencial total dela só chega no último episódio. Não, o Vault não ia conseguir utilizar o Winning Valkyrie no 100% de primeira. Isso é um fato. Então, bem, eles empatam, quase. O Vault ganha por muito pouco naquele overfinish quase simultâneo. E aí, a história de Aiga começa. Eu achei legal separar essa batalha pra gente poder falar, porque muita gente reclama que ele empatou no começo, ou quase empatou no começo, né? Mas se você colocar as cartas na mesa e fizer uma análise, faz sentido, né? Dá pra entender por que isso aconteceu. Então, vamos pro último argumento que eu tenho pra falar por que o Aiga é um bom personagem, porque não faz sentido odiar o Aiga. E dessa vez, esse vai ser o argumento que determina que, na minha opinião, né, pra mim, ele é objetivamente o melhor protagonista de Beyblade. E Chozetsu é a melhor temporada de Beyblade na questão de história e desenvolvimento. Vamos lá, terceiro argumento. Beyblade Burst
por incrível que pareça, é uma obra de arte. Não no sentido de ser uma obra de arte, de ser algo lindo, na minha opinião mas é uma obra que utiliza algum meio artístico para poder resolver e fazer as coisas que precisam ser feitas, né? No caso, mesmo que seja um anime criado para vender brinquedos, ele ainda é visto como arte, como uma animação. E toda obra de arte tem um significado. Seja ele um significado que era a intenção do autor de colocar lá, ou um significado interpretativo. Na minha opinião, no meu ponto de vista, Beyblade Burst é algo que tem significado e que foi criado para ter um significado. Mais especificamente, cada temporada é feita para ter uma lição, para ter uma história e para ter uma moral. O que eu quero dizer com isso? Para mim, cada arco de Beyblade, cada temporada de 50 a 52 episódios tem um significado próprio, fechado, que tem a ver com os personagens principais daquela história. Eu disse mais cedo que para mim a história do Vault significava que tudo bem perder. Ela queria ensinar às crianças que não tem problema você perder e que você não precisa ganhar sempre. O que é verdade. Porque quando você tem um protagonista que ele aprende muito, e mesmo que ele tenha ficado muito forte, na última batalha ele perde, é meio implícito, é meio... Não é nem implícito, né? É meio óbvio, é meio escancarado você entender que isso significa que não tem problema perder. Essa é a mensagem que eles querem passar com a primeira temporada de Beyblade Burst. God, por sua vez, na minha opinião, no meu ponto de vista, é uma história sobre redenção e também sobre amadurecimento. Porque nós temos um personagem Shu que depois de frustrado, né, de ser derrotado, de ser humilhado, ele se rende ao ódio, ele se rende a... Ele perde o controle e aí ele, através da frustração, começa a fazer coisas horríveis. Ele quebra o bem das outras pessoas, ele quer ganhar a qualquer custo. Aí você vai falar, Pedro, se ele quer ganhar a qualquer custo e no final ele perde, não quer dizer que, mais uma vez, é sobre tudo bem perder? Não, porque dessa vez nós não temos um protagonista que perde no final. Nós temos um antagonista. Beyblade Burst God é a história do Shu. O Vault é nosso personagem principal, nosso ponto de vista, mas objetivamente a segunda temporada foca no Shu. Não tem como evitar isso. Desde a passagem dele de Red Eye, Olho Escarlate, até Spriggan, até voltar a ser o Shu, essa é a história de Kurenai Shu. E Beyblade Burst God tem uma mensagem, vou falar rapidamente disso, né? Sobre, mesmo com as suas frustrações, você não pode desistir e você tem que aprender a superar isso e se tornar uma pessoa melhor. Isso é visto tanto no Shu quanto em menor escala no Vault, porque ele começa a temporada como um protagonista meio bobo e brincalhão e termina como alguém mais sério e focado que quer trazer o seu amigo de volta. Você consegue perceber isso, inclusive, num detalhe que eu acho sensacional das 3 versões da abertura de Beyblade Burst God, que infelizmente na versão americana e dublada a gente perdeu esse detalhe, que é na primeira abertura o Vault está sorrindo, ele está feliz e está animado, olhando para o estádio onde ele vai batalhar, por estar num nível mundial. Na última abertura, o Vault olha para o estádio com uma cara determinada, ele está sério, ele não está sorrindo, ele não está feliz, ele está sério, porque ele está determinado, ele quer aprender a derrotar o Shu e ele quer trazer o amigo dele de volta. Então, essa pequena nuance das duas da primeira e da última abertura, né, da primeira e última versão da abertura, do meio não importa muito, mostram que o Vault cresceu como personagem. E o Shu eu não preciso nem falar. Um dia eu vou fazer um vídeo falando só sobre o Shu, porque eu adoro esse personagem, mas o vídeo de hoje não é sobre ele. Então, já que entendemos que cada temporada tem um significado, para mim, Chousetsu também se trata sobre frustração. Não apenas isso, mas ela é uma história sobre se tornar alguém melhor e sobre não deixar o ódio te consumir. O que acontece aqui é o seguinte. Aiga começa como um personagem muito forte, mas com o tempo ele vai ficando cada vez mais fraco, ele vai perdendo cada vez mais batalhas. E ele vai aos poucos se rendendo a um poder sombrio
que eu odeio que tenha sido romantizado e que eu odeio que as crianças fiquem focando tanto nisso quando isso não é o foco do anime, que é a ressonância. A ressonância é o poder que você tem de ressoar com seu bem para poder amplificar o seu poder. É a capacidade que você tem de fazer isso. E o Aiga utiliza uma ressonância maligna para ficar cada vez mais forte e derrotar seus inimigos cada vez mais rápido com o Ziaquiles. O que acontece é que essa ressonância machuca o Aiga. A gente percebe que quando o Ziaquiles sofre ataques, o Aiga também sente dor. Ele também tem essa conexão. Ou seja, não é uma ressonância perfeita, porque existe resíduo de dor. Aiga força o Ziaquiles além do seu limite e ele faz coisas horríveis nesse período. Ele quebra a Winning Valkyrie simplesmente porque ele pode. Ele não precisava quebrar a Winning Valkyrie no meio para poder ganhar aquela batalha, mas ele quebrou porque, bem, eu sou mais forte mesmo, vou quebrar seu bem então. E ele continua fazendo isso. E aí, ele perde feio pro Raid. Depois, ele perde. E perde feio pro Fai. E tem o seu Ziaquiles quebrado, porque ele confiava muito na ressonância. Então nós temos o arco de um personagem que ele começa muito forte, ele vai caindo numa espiral de desespero e de ódio, ele vai ficando mais poderoso com certeza, mas ele vai ficando cada vez mais longe dos seus amigos, seus irmãos ficam, a sua irmã no caso fica cada vez mais preocupada, ele evita cada vez mais estar com as pessoas, e ele quer só saber de vencer, 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 vencer e vencer. No ponto que o Shu, que é o personagem que já passou por isso, fica com medo por ele e vai lá tentar dar uma lição de moral no cara. E fala, cara, sai dessa, isso é ruim. Ele continua descendo nessa espiral até que ele chega no fundo do poço e por conta de suas ações, seu Bei quebra. Depois disso, ele é obrigado a criar um Bei novo, que é o Chozetsu Aquiles. E aí, reconstituindo o laço com seu Bei, ele precisa recuperar a confiança dos outros, precisa mais uma vez derrotar vários inimigos e impedir o Fai, que é um personagem que está no mesmo fundo de poço que o Aiga esteve, mas não tá nem aí, porque ele não se importa com nada nem ninguém que não seja ganhar e destruir tudo e todos. E tendo essa amizade, esse laço recriado com o Chozetsu Aquiles, o Aiga consegue finalmente derrotar o Fai. Isso foi um resumo gigantesco da história, mas é porque o vídeo está ficando muito longo, e que mostra que Chozetsu é um arco de redenção. Ele é um arco de um personagem arrogante, ele é arrogante sim, e ele precisa ser arrogante para isso funcionar, porque ele precisa ser arrogante e egoísta para querer só vencer e querer ganhar de tudo e todos e se tornar o Chozetsu Muteki Blader, o Blader supremo mais forte de todos os tempos, ganhando de tudo e todos. É claro que o personagem que quer ser isso a qualquer custo tem que ser arrogante e egoísta, isso é importante. E a gente vê esse personagem mergulhando numa espiral de desespero até chegar no fundo do poço, e aí se redimindo, voltando pro lado da luz, ascendendo e ganhando, chegando no ponto que quando ele vê o novo protagonista Drum com seu Bei quebrado, ele consegue ser o cara a tirar o Drum da tristeza e falar, tudo bem, existe esperança. E Chozetsu é o arco de como Aiga sai de uma criança arrogante, egoísta, irritante, desgraçada que eu tenho vontade de esganar, para quase um adulto, porque ele tem 12 anos, uma pessoa feita, que tem uma moral, tem uma ética e tem caráter. E esse é o arco de um personagem do Aiga. E é isso. É por isso que, pra mim, Chozetsu é a melhor temporada de Blade Burst. Porque ela tem a história mais densa, tem a história mais pesada e mais séria. Porque mesmo que God tenha uma linha similar, você vê um protagonista feliz acompanhando um personagem decaindo. Nessa, você está do ponto de vista da pessoa que decai. E ela é feita de uma maneira muito mais agressiva, muito mais séria e muito mais direta. E na minha opinião, essa é a maneira certa de utilizar a história. Porque se você quer contar um arco assim, você precisa chocar, você precisa atingir os seus espectadores. E tudo bem, muita gente pode falar, Pedro, você está pensando demais sobre um desenho de criança. Pensar demais sobre coisas de criança é o que eu faço desde 2003 e é a razão principal por que esse canal existe.
Então, por favor, me deixe em paz. Bem, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Espero que eu tenha pelo menos conseguido mudar um pouquinho a sua opinião sobre o Aiga. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e de comentar aí embaixo o que você achou. Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os futuros vídeos que saem todos os dias às 9h30 da manhã. Mais uma vez, muito obrigado a você que viu esse vídeo até aqui e a gente se fala numa próxima. Até mais.